Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos contar a história do Chevrolet Cadete, um grande sucesso da GM. Cadete GS. O único esportivo por natureza. Computador de bordo. O mais avançado design. De 0 a 100 em 10,2 segundos. Suspensão traseira regulável a ar. Você nunca sentiu uma emoção tão forte. Chevrolet Cadete GS. Desde a chegada do Monza. Fazia 7 anos que a Chevrolet não lançava um modelo novo de passeio no Brasil. Pela lógica da evolução europeia, onde existia desde 1984, o Cadete 1989 teria de substituir o longevo Chevette, que na Europa era o Opel Kadett C, mas não foi o caso. Aqui ele chegou como um hatch médio compacto com um nível de equipamento comparável ao do Monza, mas de aspecto mais jovem e esportivo. Era como se fosse uma versão mais sofisticada do Monza hatch. Se a esportividade de fato cabia à versão GS. A SL e a SLI ainda dispunham de um visual moderno no mercado sedento por novidades. As inovações trazidas pelo Cadete incluíam vidros do para-brisa e da tampa traseira rentes à lataria. Nas colunas traseiras ficavam características tomadas de ar, herança do Kadett C. Similar europeu do nosso Chevette. E por falar no Chevette, em 1973, a Opel Europeia lançou o Kadett C. Que 6 meses depois veio para o Brasil, com o nome Chevette. Concorreu com Ford Escort e no ano seguinte com o Volkswagen Golf. Era construído sobre a plataforma TK da General Motors, a qual compartilhava com outros modelos do grupo como o Vauxhall Chevette e o Isuzu Gemini. Sua produção terminou em 1979, sendo o último Cadete de tração traseira. Como o Opel Kadett, versão E, o modelo tinha além da opção hatch, também a versão sedã de 4 portas, que não veio para cá e até a conversível. O arquival europeu do Kadett era o Volkswagen Golf. O duelo Cadete GS versus Golf GTI sempre foi emblemático na Europa. O anti-GTI também veio ao Brasil, inicialmente apenas como GS, carburado. E depois usando a injeção eletrônica, como GSI. Tal como na Alemanha, teve ainda a carroceria conversível, desenhada e montada por Bertone, sendo altamente caro, mas não exclusivo. Aí ele brigava com outro ícone esportivo nacional, o Ford Escort XR3 conversível, que era modificado pela Camanguia e existia aqui desde 1983. Nessa época, o rival americano mudou de geração e o Pega foi clássico. Em carroceria hatch, o Cadete chegou somente com 2 portas, atendendo ao pedido do mercado que, em 1989, ainda não havia derrubado seu muro de Berlim de tendências, deixando de lado práticas como 4 portas que dominam hoje. Menor e mais leve que o Monza, o Cadete saía de São José dos Campos com motor e transmissão em transversal, ele tinha arquitetura semelhante à do Monza. Inclusive na suspensão traseira. Compacto e volumoso, o hatch tinha um bom espaço interno e um porta-malas condizente com a proposta, tendo nele 390 litros. Ele media 3,998 metros de comprimento, 1,663 metros de largura, 1,353 metros de altura e 2,520 metros de entre-eixos. O Cadete tinha faróis grandes e piscas separados em cor laranja, além de grade preta integrada ao para-choque de mesma cor, com SL e ou sem friso cromado, SL. Tendo ainda frisos laterais mais grossos na versão intermediária. Na traseira, o para-choque era preto e as lanternas verticais coloridas permitiam que a tampa do bagageiro abrisse até o para-choque, ampliando o acesso ao mesmo. Podia trazer limpador e lavador do vidro traseiro. Com o perfil de carroceria que a GM encerrará com o Monza hatch um ano antes. O Cadete diferia por ser menor e ainda cativava pelas linhas mais atuais, especialmente com a marca da Opel,
o corte raso na saia de rodas traseira. A janela com moldura triangular preta com aletas de ventilação era o limite imposto pelas portas traseiras do Opel Kadett e reforçava a imagem de robustez do carro. Dentro, o painel era alemão e chamava a atenção pelas luzes espia ao centro, além do check control. O cluster era simples, mas podia ter contagiros, enquanto os difusores já eram pequenos. O esquema de botões do ar-condicionado seguia o padrão da Opel. Havia comandos satélites perto do volante e o relógio digital no centro destacava. Já o volante era de 2 raios, com ou sem assistência hidráulica, numa época em que este e outros itens eram opcionais. A alavanca de câmbio alta tinha trava da ré em argola e os bancos tinham aquela padronagem durável dos anos 80. O Kadett tinha algo interessante, um recurso nos amortecedores traseiros, que permitia nivelar a suspensão com carga, através de bolsas de ar nos batentes, enchidas com ar comprimido nos postos através de um bico no porta-malas. Moderno, o hatch informava desde os níveis baixos de fluidos até o desgaste das pastilhas de freio. Tudo pelas luzes espia que dominavam o topo do painel. Os vidros traseiros eram basculantes e havia opção de trio elétrico. Com suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção com molas tambor na traseira. Era macio ao rodar. O motor empregado na época de seu lançamento era o Família 1 do Monza, com 1.8 litro, o 1.6 não existia mais, e carburado. Nessa época, a GM fazia motores a álcool ou a gasolina, que vinha ganhando terreno novamente. Com 99 cavalos no combustível vegetal e 95 no derivado de petróleo, o 1.88 válvulas era suficiente para o comportado Kadett. Por conta da Copa do Mundo da Itália, em 1990, o Kadett Touring surgiu como série especial. Tendo alguns itens do GS, além de faixa em cinza escuro nas laterais, bem como detalhes nas cores da bandeira italiana. Nos anos seguintes, o número de itens de série foi aumentando ao passo que os opcionais diminuíam, melhorando a coisa para o consumidor. Injeção eletrônica em 1993. Chegou com freios a disco nas rodas traseiras para o SL, e, por exemplo, o Kadett teve motores família 2 1.8 e 2.0. Sendo que o primeiro surgiu carburado com 95 cavalos e 14,9 kg/metro, na gasolina. Depois, ele ganhou injeção monoponto, EFI, em 1992, tendo 98 cavalos na gasolina e 99 com álcool. Esse propulsor não ganhou injeção multiponto, mas o 2.0 monoponto a álcool foi mantido até 1997. Quando recebeu injeção multiponto e entregava 110 cavalos com 16,6 kg/metro. Já o GSI recebeu boa cavalaria em 1992. Seu 2.0 MPFI tinha bons 121 cavalos e 17,6 kg/metro. Bem mais que os 110 cavalos e 17 kg/metro no álcool do 2.08 válvulas do Kadett GS. Com ele, seguiu até o fim da linha. O câmbio manual era curto no GS e o GSI e longo nos demais. Já o automático de 3 marchas só existiu nas versões mais baratas, tendo 3 marchas apenas. O Kadett 1.8 carburado ia de 0 a 100 km por hora em 12,5 segundos e com máxima de 168 km por hora. O GS 2.0 precisava de 11,2 segundos e 171 km por hora. No GSI, eram 11,4 segundos e 183 km por hora de final. No consumo, o Kadett 1.8 com carburador fazia 8,3 km por litro na cidade e 12,7 km por litro na estrada, enquanto o GS 2.0 fazia 6,6 e 8,9 km por litro, respectivamente. No GS 2.0 eram 8,2 km por litro e 12,7 km por litro, respectivamente. O Kadett teve várias versões de acabamento, viu a abertura dos portos às nações amigas. O fim da era do carburador, as newcomers, a chegada dos importados e até uma moeda que prometia ao Brasil um futuro melhor. Testemunha de muita coisa, o hatch viveu 9 anos aqui, defendendo como um campeão a bandeira da Chevrolet e foi sucedido pelo Opel Astra.
Chevrolet ultrapassa mais uma vez. Agora todo Monza e todo Cadete tem injeção eletrônica de combustível. Partidas instantâneas. Aceleração sem pares. Melhor desempenho. Maior economia. Respeito ao meio ambiente. A tecnologia Chevrolet anda na frente.